Boa noite, amigos. Nós estamos no Novembro Azul, que é a campanha para a realização de exame de prevenção do câncer de próstata, que é um dos grandes males da humanidade e que mata muita gente todos os anos. E nós recebemos com muito prazer o Dr. Tibério Moreno Júnior, que é uma referência no setor aqui em Pernambuco. Doutor Tibério, por que é que Novembro Azul é homenagem ao Viagra, é? Olá, João. Prazer estar aqui mais uma vez com você. O mês de novembro foi um mês escolhido aleatório, porque cada mês, né, hoje em dia tem uma campanha, né? Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem o Setembro Amarelo. E o novembro foi um dos primeiros meses escolhidos por uma sociedade para se eleger uma campanha sobre uma determinada doença, né? Então, ficou consagrado como Novembro Azul, é o mês de conscientização do exame rotineiro da próstata para a detecção precoce do câncer de próstata. A partir de que idade o homem deve fazer o exame? Olha, de uma forma geral, o recomendado é começar aos 45 anos, para quem tem história familiar de câncer de próstata, e para quem não tem história familiar, começar aos 50 anos de idade, uma vez ao ano. O que é a próstata? A próstata é um órgão que pertence ao sistema reprodutor masculino. Ela tem o tamanho de uma noz, ela fica localizada embaixo da bexiga e circunda a uretra em 360 graus. Ela é responsável pela produção de um líquido chamado líquido prostático, que juntamente com os líquidos que vêm das vesículas seminais, que são os responsáveis pela alimentação do espermatozoide, que vem dos testículos através dos deferentes. Quer dizer, só serve para isso? Verdade. A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor. Uma vez o homem não querendo mais ter filho, ou seja, não querendo mais reproduzir, a próstata teoricamente não serve mais para nada, a não ser para dar dor de cabeça. E por que é que dá tanto câncer nela? Porque ela é um órgão que, ao longo do tempo, ela se degenera, né? O câncer de próstata, na verdade, hoje em dia é considerado uma doença degenerativa. Então, a próstata é um órgão que produz muitas secreções, passam por elas muitas secreções. Ao longo da vida, pode passar por ela também várias doenças, principalmente doenças venéreas, infecções urinárias também pode pegar na próstata. Sem contar outros componentes da vida do homem que podem acontecer na próstata, como muita ingesta de álcool, de cigarro, tudo isso aí pode interferir na próstata. Então, ao longo do tempo, ela vai se degenerando, ela vai ficando doente, vamos dizer assim. E essas células doentes, elas podem desenvolver o câncer. E por que o exame preventivo é importante, doutor Tibério? Boa pergunta, João. O exame preventivo é muito importante, simplesmente porque nós não temos como prevenir o câncer de próstata. Ou seja, não existe nada que o homem possa fazer que vá evitar que o câncer de próstata apareça. A gente só tem, então, como diagnosticar precocemente. Essa é a grande questão, esse é o grande X da questão em relação ao câncer de próstata. É detectar ele no estágio inicial, porque ele estando no estágio inicial, nós temos a chance de tratar e curar a doença. Mata? Mata sim, mata muito. O câncer de próstata é considerado um dos tumores que mais matam homens no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, o ano passado ocorreram 60 mil novos casos de câncer de próstata só no Brasil. E em 2017, cerca de 8 mil homens no Brasil morreram decorrentes da doença do câncer de próstata. Recentemente, um colega jornalista aqui de Recife, né, um colega seu, faleceu com câncer de próstata. Então, de vez em quando aparecem informações que o câncer de próstata não mata, que não precisa ser tratado. Tudo isso é balela, tudo isso aí é uma falácia. Câncer de próstata é uma doença altamente séria, altamente maléfica, que tem que ser encarada com seriedade, tem que ser feito o exame rotineiro anual e, ao passo que o paciente tem uma doença no estágio inicial, ela tem que ser tratada para, então, evitar que ela progrida. Agora, para detectar o câncer, o PSA resolve, porque o exame do toque tem muito homem que não quer fazer, né? Isso é um meio que tabu, né? É um tabu, né? Continua tendo esse tabu, graças a Deus. Esse tabu tem sido diminuído ao longo dos anos, né? Mas ainda existe. Mas o toque retal continua sendo uma ferramenta muito importante na avaliação de todo homem a partir dos 45, 50 anos de idade. O toque retal nada mais é do que um exame físico.
Se a mulher, por exemplo, vai no ginecologista, é feito um exame especular vaginal. No homem é o toque retal, que dura em torno de 5 segundos, não é dolorido, pode até incomodar um pouquinho, mas só dura 5 segundos. E é um exame importante que, com a ponta do dedo, o urologista vai sentir toda a superfície prostática, exatamente na zona periférica, que é onde acontece cerca de 90% dos casos de câncer de próstata. Então, a gente consegue sentir se a próstata está endurecida, se ela tem alguma irregularidade, se ela tem algum caroço, entendeu? Então, isso é importantíssimo no exame físico. Fora isso, o PSA, que é o exame de sangue específico da próstata, e o ultrassom da próstata por via abdominal. Juntando todos esses exames, a gente vai definir se existe uma chance maior ou menor de se ter um câncer de próstata. De acordo com esses resultados, aí sim a gente vai definir se o paciente tem indicação de se fazer uma ressonância da próstata e, a partir daí, passar para uma biópsia da próstata. É a biópsia que define se o paciente tem ou não o câncer de próstata. Ainda tem isso antes da cirurgia, tem toda essa sistemática. Exato, porque a gente tem que primeiro definir e diagnosticar a doença. Então, esse é o passo a passo. Antigamente, quando não se existia a ressonância multiparamétrica da próstata, quando o PSA estava alterado ou o toque retal estava alterado, o paciente ia direto para a biópsia. Hoje em dia, nós temos a ressonância nuclear da próstata. A ressonância tem uma grande vantagem de ser um exame de imagem altamente sensível. Ele não é específico, mas ele é altamente sensível. Ele diz aqueles casos que têm uma probabilidade maior de ter câncer ou não naquela próstata. Aí, muitos pacientes que iriam fazer biópsia se livram da biópsia e, por outro lado, alguns pacientes que não iriam fazer biópsia, mas a ressonância acusam área suspeita, vão para a biópsia. Então, o exame de imagem com ressonância é altamente importante. E a partir daí, por exemplo, quantos por cento das pessoas que chegam no consultório do senhor vão ter que fazer cirurgia? É grande, não? Olha, de uma forma geral, né, tem um número que existe há muito tempo e esse número é verdade. Como eu já falei também, o câncer de próstata é uma doença degenerativa. Quanto mais um homem vai ficando velho, mais vai aumentando a chance de ter câncer de próstata. Ao passo que homens que vivem até 90 a 100 anos, cerca de 90 ou 100% dos casos vão ter câncer de próstata. Só que, felizmente, só um pequeno número desses casos é que vão ter durante a vida um câncer com necessidade de tratamento. Então, de uma forma geral, quando o paciente chega no consultório e a gente detecta um câncer de próstata, a gente tem que avaliar se ele tem indicação de tratamento ou não. Por exemplo, um homem com 78 anos chega no consultório com PSA um pouco alterado, toque retal um pouco alterado, acaba fazendo uma biópsia e mostra lá um câncer de próstata com grau baixo, um grau 6, esse paciente a gente pode, teoricamente, acompanhá-lo sem precisar tratar. Por outro lado, um homem jovem com qualquer tipo de tumor de próstata certamente vai ter que ser tratado, porque a gente sabe que câncer de próstata em homens mais jovens, de uma forma geral, são tumores mais agressivos. Então, é um pouco difícil dizer esse número, mas cerca de 10 a 15% dos homens com câncer de próstata, de uma forma geral, vão ter indicação de serem tratados para a doença especificamente falando. E frisando, é importante diagnosticar no estágio inicial, porque quando está no estágio inicial, a gente trata e cura a doença. A chance de cura é acima de 90% com cirurgia. Então, a gente consegue livrar esse paciente, no futuro, ele ter uma doença metastática. Ao passo que, quando o paciente já é diagnosticado no estágio avançado, ou seja, uma doença metastática, infelizmente, ele não tem mais... Metastática, que é isso? A doença metastática é quando o tumor da próstata já saiu da próstata. Sim. Metástase. É uma metástase, é quando já tem tumor fora da próstata, principalmente nos ossos. Então, infelizmente, nessa fase não tem mais cura. A gente só faz um tratamento para paliar a doença, para segurar a doença, para o paciente viver melhor, mas ele não vai ficar curado, diferentemente do tumor no estágio inicial. Doutor Tibério, um dos problemas do câncer de próstata é que ele não dá dor, né? Exatamente. No estágio inicial, o câncer de próstata basicamente não dá nenhum sintoma. É daí a necessidade do exame rotineiro de investigação para o câncer de próstata. Porque o homem não sente nada. É muito comum a gente ouvir isso no consultório, João. Mas, doutor, eu não sinto nada. Como é que eu tenho um câncer de próstata? É exatamente isso. O câncer de próstata não dá sintoma. A gente só diagnostica pelos exames. Pelo toque retal, PSA, ressonância e a biópsia.
Então, daí onde está toda a importância do exame anual da próstata. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Tibério Moreno Júnior sobre o Novembro Azul. Nós vamos continuar conversando com o doutor Tibério Moreno Júnior sobre o Novembro Azul. Doutor Tibério, o urologista também cuida de doenças sexualmente transmissíveis, porque eu tenho lido aí que a sífilis tem aumentado muito, né? Verdade, João. O urologista trata, sim, das DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis. A incidência de sífilis tem aumentado e a gente está em alerta em relação a isso aí. Não só a sífilis, mas também a gente tem notado, principalmente quando chega perto de épocas de festas, como a gente está chegando agora perto de Natal, Ano Novo, Réveillon, exatamente, Carnaval. depois verão, Carnaval, a gente observa um aumento nas doenças venéreas. As mais comuns continuam sendo as mesmas, HPV, gonorreia e clamídia, mas também agora, que é um pouco fora da curva, a gente tem notado um aumento também dos casos de sífilis. Então, é muito importante o homem se prevenir para a doença venérea, principalmente nessa fase de festas, onde a gente sabe que ocorre excessos e muita bebida, e com a bebida, geralmente, tanto não só o homem, quanto a mulher também, não se cuidam direito, e é importante usar camisinha para evitar essas doenças venéreas. Que, aliás, há muito tempo, essas doenças venéreas, todo mundo ia parar em doutor Saulo Suassuna, né? Eita, doutor Saulo. Doutor Ele Saulo é anterior ao meu pai. né? É. Mas era o médico que cuidava especialmente da belernorragia, né? Que era uma coisa, infelizmente, comum, e está voltando. Na verdade, nunca desapareceu, deu uma queda com o advento da criação da camisinha, deu uma queda, mas agora aumentou de novo e estabilizou. O povo está deixando de usar camisinha. Então, a quantidade de doença venérea no consultório está muito alta. Doutor Tibério, e o câncer do pênis? Câncer de pênis é uma doença altamente séria, altamente incidente e prevalente em regiões pobres no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Um dos principais focos de câncer de pênis no mundo é o norte e nordeste do Brasil, e Pernambuco está entre os top 3 no mundo inteiro. É Pernambuco, o estado de Pernambuco, ligado diretamente à falta de higiene. Não sei se vocês lembram, mas há cerca de uns 8 a 10 anos atrás, a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia em relação ao câncer de pênis foi com Zico. Zico, jogador de futebol do Flamengo, e que foi da seleção também. E a propaganda nada mais era do que Zico falando em tomar banho e um sabão na mão, que é a maior prevenção do câncer de pênis. É lavar o pênis durante o banho, abrir o prepúcio e lavar bem a cabeça também, e enxugar direitinho. Então, isso é a maior prevenção do câncer de pênis. E, infelizmente, como o nível socioeconômico de regiões pobres é muito baixo, o povo simplesmente não toma banho, não se lava. E isso leva à produção no pênis, que todo homem tem isso, de uma substância chamada esmegma, que é aquela secreçãozinha meio esbranquiçada. Aquilo, se não for removido todo dia, a longo prazo, pode irritar a cabeça do pênis e, porventura, juntamente com o HPV, que é o vírus, papiloma vírus humano, que é muito comum também nessas regiões mais pobres, juntamente com o esmegma, aumenta a incidência do câncer de pênis. Agora vamos voltar para a próstata, que é a estrela do Novembro Azul. E tem um negócio de a próstata aumenta o tamanho? A próstata é um órgão que pode ser acometido por várias doenças, não é? O câncer de próstata é o mais importante, é o mais letal. Mas fora o câncer, tem outras muito comuns. Por exemplo, as prostatites, que são as inflamações da próstata. É quando a bactéria chega na próstata e coloniza ela. Pode ser causada por uma infecção urinária normal, pode ser causada também por uma DST, uma prostatite venérea. Existe também a hiperplasia prostática benigna. É quando a próstata cresce, é o crescimento benigno dela, não é câncer. Pode até coexistir, viu, João? A hiperplasia e o câncer na mesma próstata, pode coexistir. Mas a hiperplasia, puramente falando, é quando a próstata cresce de tamanho e fecha a uretra, dando sintoma no paciente. Dificuldade para urinar é a mais comum. Jato urinário fraco, hesitância, ter que levantar muito à noite para urinar. Enfim, isso é devido à hiperplasia, que é o crescimento benigno e não maligno da próstata.
sangue na urina é um sinal muito ruim, não é, doutor Tibério? Olha, de uma forma geral, sangue na urina é um sinal, né? Não é sintoma, é um sinal muito comum em urologia. Não só doenças da próstata pode dar sangue na urina, mas doenças, por exemplo, na bexiga, um câncer de bexiga, câncer de rim, pedras nos rins podem causar também, levar a ter sangue na urina. Mas, sem dúvida alguma, uma das principais causas de sangue na urina são as doenças da próstata, ou então as repercussões da doença da próstata, principalmente na bexiga. Então, a todo caso de sangue na urina, nunca é normal, sangue na urina não é normal, o paciente tem que procurar o urologista para ser bem investigado. Agora, o senhor recentemente conseguiu um auxiliar no seu trabalho muito importante, que é o robô, não é? Como é a cirurgia do câncer de próstata com robô, doutor Tibério? Olha, João, excelente pergunta. O robô, sem dúvida alguma, é a ferramenta mais importante hoje no mundo inteiro para ser usada na cirurgia, principalmente na cirurgia para o câncer de próstata. O robô é um instrumento, é um aparelho que fica fixo dentro da sala de cirurgia, que não é barato, é um instrumento muito caro, pesado, grande, e que tem braços robóticos, que na ponta dos braços tem pinças, que a gente insere na barriga do paciente, parecido com uma laparoscopia. A gente faz uns furinhos na barriga do paciente, bota os portais robóticos, bota as pinças robóticas e bota a câmera robótica, que entra com a incisão um pouco acima do umbigo. Então, a gente opera sentado num console, feito um cockpit de Fórmula 1 com a cabeça encostada no monitor de vídeo. Esse monitor de vídeo nos dá uma visão tridimensional. A gente consegue olhar a barriga por dentro, feito uma visão tridimensional de um cinema 3D. A gente tem noção de profundidade. E as pinças robóticas têm ampla movimentação, feito o punho do cirurgião. Por onde a gente roda aqui, as pinças aqui no console, lá dentro as pinças robóticas fazem exatamente a mesma movimentação. Outro dado importantíssimo do robô é que ele tira totalmente o tremor da mão do cirurgião. Isso pode parecer besteira, mas não é, principalmente em se falando de próstata. A gente sabe que os nervos da ereção passam grudados na próstata por trás dela. A distância entre os nervos da ereção e a próstata é virtual, em menos de 1 milímetro de distância. Então, quando você treme um pouquinho, você pode lesar um nervo desse durante a cirurgia. Com a cirurgia robótica, além de a tesoura ser altamente amolada e com a ponta bem fininha, a tesoura não treme nada. A gente consegue cortar exatamente onde a gente quer. E ainda mais com essa movimentação tridimensional da câmera e ampla movimentação dos braços, a gente consegue dissecar toda a próstata e praticamente preservar toda essa inervação que vai para o pênis. Ou seja, finalmente, o câncer de próstata tem uma chance de cura, dá uma chance de cura ao paciente quando tratada com a cirurgia robótica, na maioria das vezes, de 90% ou mais a chance de cura, a chance de incontinência urinária em torno de 1%, e, principalmente, em relação à ereção, a chance de recuperação da ereção gira em 80% dos casos ou mais. Não existe nada no mundo que dê uma chance tão boa de recuperação de ereção como a cirurgia robótica para o câncer de próstata. Vou dar um dado só para ilustrar. A cirurgia aberta para o câncer de próstata dá uma chance de homem recuperar a ereção de em torno de, no máximo, 30% a 40%. Com a robótica, isso vai para 80% ou mais. É um dado extraordinário. É por isso que no mundo inteiro a cirurgia robótica é a cirurgia mais utilizada para tratar o câncer de próstata, seja onde for, em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos que tenham robô. Doutor Tibério, e a recuperação depois da cirurgia? Por exemplo, a recuperação da cirurgia do câncer de próstata aberta demora não sei quantos dias, não é? Daquela laparoscopia também. E com o robô, como é a recuperação? Olha, a cirurgia aberta é uma cirurgia muito boa do ponto de vista oncológico, cura bem também. Porém, por outro lado, a parte de recuperação é muito ruim. É uma cirurgia altamente dolorosa, o paciente normalmente tem que tomar até morfina no pós-operatório, que é feita através de uma incisão muito grande, né, que vai do umbigo até a raiz do pênis. Perde muito sangue, cerca de 30% dos pacientes têm que tomar transfusão sanguínea, ficam em média 2 a 4 dias internados devido à dor e medicações, ficam em média 15 dias com sonda na uretra e até 2 meses para voltar às atividades normais. Com a cirurgia robótica, tudo isso aí foi abreviado muito. O paciente passa 1 a 2 dias internado, não toma morfina quase nunca, porque quase que não dói a cirurgia.
A sondinha na uretra fica em torno de 5 a 7 dias, é o tempo médio, no máximo 8 dias. Em média, com 20 a 21 dias, o paciente já está jogando bola. É uma coisa incrível a recuperação. Sem contar que não sangra absolutamente nada, é muito difícil sangrar. A chance de sangramento com necessidade de transfusão sanguínea é menos de 1%. E sem contar os resultados que eu acabei de falar, em relação ao controle de cura, a chance de cura, de incontinência urinária 1% e recuperação da ereção de 80% ou mais. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Tibério Moreno Júnior sobre o tratamento do câncer de próstata. Nós vamos, depois do intervalo, continuar conversando com o novo reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Alfredo Gomes. Vamos continuar conversando com o doutor Tibério Moreno. Doutor Tibério, o robô deve reclamar, porque o senhor é roqueiro. E ser roqueiro gosta de movimentar as mãos. E como é que vai lá para ficar seguro? Esquece o lado roqueiro, é? Na hora H, a gente tem que esquecer um pouco o lado roqueiro e ainda conta com a ajuda do robô, né? Como eu falei, o robô também tira o tremor da mão do cirurgião, então fica tudo tranquilo. Outro problema, doutor Tibério, que o senhor trata muito é a pedra no rim. O homem é frouxo, né? A mulher que tem. Mas o homem se diz que a dor do cálculo renal é igual à dor do parto. É verdade ou é choradeira do homem? Não é choradeira, não, é verdade mesmo. A cólica renal aguda, no caso agudo, ou seja, quando a pedra engancha naquele momento e distende o rim, a dor é muito forte. E ontem foi domingo, eu operei 2 casos. Um paciente com uma pedra enganchada na uretra e outro com uma pedra enganchada no ureter. Ambos chegaram no hospital se engateando de dor, chorando. É uma dor muito forte. A dor não é devida basicamente à pedra em si, deixar isso claro para o nosso telespectador. Não é a pedra que dói. Na verdade, é quando a pedra desce do rim em direção à bexiga, a pedra engancha, geralmente no ureter. O ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga. Então, quando essa pedra engancha, a urina produzida no rim não passa para a bexiga. Então, o rim dilata. Então, essa dilatação, chamada hidronefrose, é que dói. Porque o rim ele é sensível, tem fibras sensitivas para dor na cápsula renal e a sensação é por estiramento. Então, quando essas fibras estiram, a dor é desencadeada. Aí é uma dor realmente muito forte, uma dor lancinante. E como é que o senhor resolve? Como é que tira essa pedra? Quebra? Como é que faz? Pronto, de imediato, quando o paciente chega na emergência com a cólica renal aguda, a principal coisa é fazer analgésico na veia do paciente, para o analgésico melhorar a dor, para o paciente ficar mais calmo e melhorar da dor. Segundo, aí entra o papel do urologista. Geralmente é o clínico que atende o paciente, aí entra em contato com a gente vai para o hospital, identifica o problema, localiza a pedra pela tomografia, o tamanho, o local, vê onde é que a pedra está. Então a gente indica o procedimento cirúrgico, bota o paciente na sala de cirurgia, isso no caso agudo, bota o paciente na sala de cirurgia, então a gente entra com o aparelho pelo ureter, chamado ureteroscópio. Na verdade, o aparelho entra pela uretra, a gente vai pela uretra, chega até a bexiga, na bexiga a gente vê o buraquinho de onde a urina entra na bexiga, chamado meato ureteral, a gente entra pelo meato e sobe pelo ureter, vai até onde está a pedra, a gente vê a pedra. Então, por dentro do aparelho, a gente passa a fibra laser, então o laser vai lá, tritura a pedra, vira pó. Então a gente desobstrui a passagem, é feito tirar os cavaletes de uma rua. Então a gente desobstrui a passagem com laser, quebra a pedra inteira, tira os fragmentos com a cestinha, chamada basket, limpa o ureter inteiro para deixar a via totalmente livre e bota um dreninho interno chamado duplo J, que é um dreno interno que vai facilitar a urina descer do rim para parar a dor e também deixar o ureter dilatado para ele não cicatrizar, formando um fechamento nele, uma estenose que pode acontecer. E depois de uma semana, em média, a gente tira o catéter e o paciente está resolvido. Então, Mas, olha, eu já fiz um tratamento de cálculo renal levando umas pancadas na barriga, né? Com seu pai, né? Isso. O que era aquilo ali? Negócio alemão? Isso, ainda existe. É a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, popularmente chamada de LECO. É uma máquina que tem outras marcas que não são alemãs, tem americanas também, mas as melhores são as alemãs. Essa da época que você fez, a produtora é Siemens. É uma máquina extraordinária, serve ainda, até hoje ela é utilizada, mas geralmente ela ficou restrita para cálculos grandes, de em média 2 centímetros, no rim. Para esse tipo de cálculo, geralmente a LECO pode ser bem utilizada. Tem que se avaliar se a melhor forma de tratamento para esse tipo de cálculo vai ser a LECO
ou então a cirurgia renal percutânea. Isso é uma questão técnica, é o urologista que define vendo a tomografia do paciente. Mas para cálculos de ureter, geralmente a eco não funciona muito bem. A melhor forma de tratamento é essa que eu acabei de falar, que é a ureteroscopia, principalmente na urgência. Na urgência, basicamente, sempre é a ureteroscopia, porque de uma vez só a gente quebra a pedra, libera a via e ainda drena o rim. Mas a leco ainda é utilizada sim. O senhor utiliza? Muito pouco, mas utilizamos sim. Quando tem um caso, a gente caminha para tratamento. Mas o que é? Umas pancadas que são dadas? É mais ou menos como se fosse uma britadeira. Sim. É como se fosse a britadeira, né? O computador da máquina localiza onde está o cálculo, com a medida de duas diretrizes, não é? Então, o raio-x, ele se cruza, o ponto de cruzamento é exatamente o ponto focal onde está a pedra. Então, esse ponto focal é informado ao computador da máquina. Então, a máquina dispara ondas de choque, geralmente são eletromagnéticas, ou então pode ser também eletrohidráulica. Então, essa onda de choque ela vai eclodir exatamente nesse ponto aqui, onde está a pedra. Então, essa onda de choque batendo na pedra é como se fosse a britadeira batendo na pedra. Aí a pedra ela vai devagarinho se fragmentando. E aí? Aí ela forma fragmentos, vai ficar pedrinhas bem pequenininhas que saem pela urina. E para terminar, doutor Tibério, qual é o conselho que o senhor dá dentro dessa coisa do Novembro Azul? O que é que o homem deve fazer? Bem, eu costumo falar o seguinte: o que é bom para o coração é bom para a próstata. Ou seja, o homem que vive bem, com alimentação saudável, que bebe pouco, que não fuma, que faz exercícios, que se alimenta com muita fruta, verdura, tem um bom convívio com os amigos, familiares e vive feliz, tudo isso, esse conjunto todo, é bom para o coração e é bom para a próstata também. Outro dado importante, como a gente já falou no primeiro bloco, é que o exame rotineiro da próstata é importantíssimo que o homem faça. Todo homem não vai no cardiologista, por exemplo, a partir dos 30 anos, ele tem que botar na rotina dele que a partir dos 45 ou 50 ele tem que ir também. Principalmente, não é fundamental, é exigido. É exigido. Isso não é lei, mas é o consenso mundial. Por exemplo, é importantíssimo falar, João, câncer de próstata, a gente já falou, ele não tem como você prevenir. Tem como a gente diagnosticar precocemente. Mas existem duas situações específicas muito importantes. Os homens de cor negra e os que têm história familiar de câncer de próstata têm uma chance maior de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, esses homens, principalmente, aí sim é que eles têm que aderir ao exame rotineiro da próstata uma vez ao ano, pelo menos. Pronto, então, dar todas essas dicas. Realmente é muito importante nesse mês de novembro o cuidado, a prevenção com câncer de próstata, que, como o doutor Tibério disse, mata muita gente no Brasil. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.